Olá meus amores, tudo bem com vocês? Caso você seja novo no canal e ainda não me conheça, eu me chamo Lígia Teixeira, sou especialista em planejamento. E aqui no canal a gente fala sobre organização, minimalismo, qualidade de vida. E hoje a gente vai trazer aqui para o canal uma resenha de livro. Esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então eu já tô aqui com a minha xícara de chá, fica comigo até o final e bora simplificar. Esse livro que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, ele é uma indicação de uma amiga minha. Esse livro aqui, do Joe Dispenza. Ela falou super empolgada sobre esse livro, eu li rapidamente o sumário do livro e já fiz a compra. E ele fala, né, justamente sobre como reconstruir sua mente e criar um novo eu. E eu adoro livros com temática voltada à construção de hábitos, mudança de hábitos e como isso funciona. Então assim, já é um tema que há mais de 3 anos eu busco estudar, busco ler sobre isso. E eu achei também muito bom esse livro porque ele trouxe algumas outras temáticas também. Física quântica, neurociência e meditação. Então, esse livro ele trata sobre isso, né? Sobre esses temas muito bons, muito interessantes. Inclusive, assim, não são temas fáceis, tá? De falar. Vou tentar trazer realmente a ideia principal do livro, tá bom? Infelizmente, eu não consigo falar com tanta profundidade sobre o que é abordado aqui dentro desse livro, tá? E o autor desse livro, ele participou também de um documentário, Quem Somos Nós? Um documentário também muito interessante falando sobre física quântica. Tem até livro, né, sobre esse documentário. Inclusive eu já li esse livro também, muito bom, vale a pena. Também já foi um presente de uma outra amiga minha. E aí, já pegando dentro dessa linha, eu queria falar um pouquinho sobre a primeira parte do livro, é o Você Quântico. Ele faz uma abordagem, e isso segue também um pouquinho a linha do livro, Uma Breve História do Tempo, em que ele apresenta como é que a física era enxergada antes da física quântica. Uma física baseada em Galileu e Newton. Então era muito dual, uma física muito previsível, com leis que buscavam, né, explicar tudo aquilo que está no visível, tudo no palpável. E aí ele fala, né, que veio Einstein aí revolucionar toda a física, trazer uma nova perspectiva, uma nova visão dentro desse campo. E o ponto principal dessa mudança, né, de pensamento são as inúmeras possibilidades. Um exemplo prático, se chegar uma pessoa aqui gritando, né, falando alto, dependendo da forma, do ponto de vista, a gente vai ter várias interpretações sobre esse acontecimento. Alguns vão interpretar que é uma atitude rude, outros vão interpretar que talvez fosse a melhor atitude. Dentro de um ponto de vista da pessoa que está entrando gritando, talvez ela esteja certa. Então são inúmeras possibilidades, não existe uma única verdade, existem pontos de vista diferentes, existem formas diferentes, né, da gente entender e compreender o mundo. Então esse é um ponto interessante para mim. Quando eu entendi isso, ficou muito mais claro. Eu tenho uma personalidade que ela foi desenvolvida a trabalhar de forma dual. Para mim, tudo que divergia do meu ponto de vista era uma escolha errada. Não que a pessoa não pudesse tomar aquela decisão, não é isso, mas assim, dentro do meu ponto de vista era uma decisão errada. E quando eu entendi que aquilo era apenas uma interpretação da minha realidade, existem outras formas de se fazer, não existe a melhor forma, não existe o melhor jeito, não existe essa verdade. E até eu mesma, em uma determinada tomada de decisão, dependendo da época que eu estiver na minha vida, dependendo do nível, né, de desenvolvimento, eu vou interpretar aquele mesmo episódio de formas diferentes. Então essa é uma mudança de perspectiva que o Você Quântico, né, ele traz. São inúmeras as possibilidades. E ele pergunta aqui, por que é tão difícil mudar, né? Porque quando eu decido fazer uma coisa, simplesmente as coisas não acontecem, né? Temos tanta dificuldade para superar isso. Então ele fala que a gente precisa superar, como ele mesmo chama, os 3 grandes. O ambiente, ou seja, tudo aquilo que molda os nossos hábitos. Eu cresci em uma determinada família que me passou determinados valores, em uma determinada cidade, fui estudar em uma determinada escola. Então isso ao longo da minha vida foi moldando os meus hábitos. A forma como eu escovo os meus dentes hoje, ela é um compilado de várias formas de escovar os dentes que eu aprendi ao longo da vida e eu exerci. Então vem de
lá daquele primeiro escovar os dentes até tudo que eu fui acumulando. O segundo grande que Joy sugere que a gente supere é o corpo. A gente acha que a gente fica chateado porque o nosso corpo está chateado, mas na verdade isso é um estado de pensamento. E da medida que eu penso dessa forma, que eu penso que eu estou chateado, meu corpo ele reage dessa forma. E à medida que o meu corpo reage dessa forma, então o meu pensamento ele pensa que eu estou realmente chateada. Então você fica retroalimentando isso. Assim descrevemos quem somos pelo modo que pensamos e, portanto, nos sentimos. Ou somos no presente momento. Estou furioso, estou sofrendo, estou inspirado, estou inseguro, estou pessimista. Nossos pensamentos e sentimentos fundiram-se. Mudar é pensar maior do que a forma como nos sentimos. Então, assim, a gente poder quebrar esse ciclo, né, entre o que a gente pensa e o que a gente sente, ou seja, a gente fazer essa separação, né, a gente não tá ali só na roda do hamster. Um dia, de alguma forma, aconteceu alguma coisa comigo, eu fiquei muito chateado, muito revoltada com aquilo, então aquele pensamento se transformou em uma emoção. Depois, quando eu tô presa de novo naquela mesma situação, o sentimento me faz já pensar que eu estou daquela forma e retroalimenta o meu estado emocional. Então, sair dessa roda do hamster, né, quando a gente se encontrar em uma situação em que o nosso corpo ele já responda emocionalmente àquilo, a gente parar e refletir se a gente realmente está chateado e se existe motivo para estar chateado, se não existe uma outra forma de encarar aquela situação. E o outro terceiro grande que ele sugere que a gente também supere é o tempo. Quando a gente está amarrado em sensações passadas e ideias passadas, coisas que aconteceram no passado, então a gente não consegue mudar a única forma que a gente tem, que é no presente. Então no presente é onde tudo acontece. Se eu me considero uma pessoa estressada por algum humor que eu senti no passado e aquilo ali foi sendo consolidado ao longo do tempo, e aí nesse momento eu assumo que eu sou uma pessoa estressada, ou seja, eu sou assim, eu não tô abrindo a possibilidade para mudança. Então eu tô fechada a um acontecimento que aconteceu lá no passado. Então quando eu trago isso, essa realidade para o presente, então eu supero o tempo. Eu estou justamente aonde eu consigo atuar, que é aqui no presente. É nesse momento que eu consigo fazer a diferença. Então quando você consegue superar esses três grandes, que é o ambiente, o corpo e o tempo, você tá pronto para entrar em estado de fluxo. Você tá pronto para a mudança. Então você não tá mais preso aos padrões repetitivos de comportamento. Então aí você abre uma grande janela, uma grande possibilidade de mudança. E aí ele vem para a segunda parte do livro, que ele vai falar sobre o cérebro e a meditação. Ele faz um paralelo aí muito interessante. Por que é tão importante a meditação nos momentos de mudança de hábito? E aí ele fala que a forma como a gente incorpora isso no nosso subconsciente, dentro da estrutura que ele vai falando, né, sobre o cérebro, como é que a gente grava essas memórias, a gente pensa, a gente faz, então é o sentir, e com base nisso, no repetir essa ação, né, ligada a um sentimento, você grava isso no seu subconsciente. E aí ele fala qual é a frequência dessas ondas que o nosso cérebro trabalha para reter e modificar essas informações que foram gravadas lá no nosso subconsciente. Eu gostei muito aqui numa parte em que ele faz um paralelo. Porque é que quando criança a gente absorve algumas coisas que são gravadas no nosso subconsciente, que hoje a gente age, né, a gente reage, mas a gente não sabe muito bem porquê, e essas coisas foram absorvidas lá na nossa infância. É porque o cérebro da criança ele trabalha numa frequência menor, que é muito parecida com a frequência de um adulto em estado de sono, que é quando a gente consegue fazer essas alterações gravadas no nosso subconsciente. Quando a gente faz a meditação, a gente abre uma janela, né, de acessar o subconsciente para poder trabalhar com essas informações que estão gravadas lá e a gente não sabe muito bem porquê. Então a meditação ela facilita nisso. Inclusive até eu sugiro aqui no canal que eu ouço, né, para me ajudar na concentração, ondas tetas. O objetivo principal da meditação é tirar sua atenção de seu ambiente, do seu corpo e da passagem do tempo, de modo que o que você pretende e o que você pensa
passam a ser o seu foco e não esses fatores externos. Então, na terceira parte do livro, ele vai apresentar um processo meditativo, né? Como você já colocar tudo isso que ele fala na primeira e na segunda parte, como você colocar isso em prática já para fazer alterações na sua vida. Então, ele é um livro muito interessante. Tentei trazer aqui de uma forma que não ficasse muito complexo para vocês compreenderem, porque vale a pena você se aprofundar nesse tipo de leitura, para você entender um pouquinho como tudo está interligado, corpo, mente, os hábitos que você faz, a forma como você reage, porque que às vezes você quer que algumas coisas mudem na sua vida e você não entende muito bem por que não muda. Então, assim, tem coisas que estão gravadas ali, mas existem formas e ferramentas para você trabalhar e você superar, né? Que aí é a proposta do livro, é você superar tanto o ambiente quanto o corpo e o tempo. Então, se você gostou da leitura, então aqui agradecer a minha amiga Valquíria que me fez essa indicação. Gostei muito da leitura desse livro. Inclusive, depois que eu li esse livro, já li o outro livro, né? Que ele participou do documentário Quem Somos Nós, que também vai muito nessa linha. Então, assim, recomendo a leitura. E se você gostou, comenta aqui embaixo, comenta aqui também se você já leu esse livro. E gratidão por ter ficado comigo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!